17 de agosto, Café com Deus Pai. O caminho da obediência. O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Na época em que Noé viveu, as pessoas estavam preocupadas somente com os prazeres e a autossatisfação. Mas ele era um homem justo, íntegro e íntimo de Deus. E por isso foi a ele designada uma tarefa muito importante: construir uma grande arca, um projeto que levou muito tempo para ser concluído e exigiu confiança, recursos e fé na palavra que Deus havia liberado a ele. Certamente, durante o tempo de construção, muitas foram as distrações para que ele parasse e se desviasse do pedido que Deus tinha lhe feito. Talvez pessoas tenham se levantado contra aquele plano, e as condições foram se tornando cada vez mais difíceis, mas nenhum fator foi capaz de parar Noé, pois ele tinha uma palavra. Aprendo que andar com Deus é isso: trilhar o caminho da obediência, mesmo quando poucos estão dispostos a concordar ou estar ao seu lado, e até mesmo confiar quando aos olhos humanos pode não fazer sentido. Em minha vida não foi diferente. Enfrentei muita oposição, porque sempre fui um sonhador, mas decidi sempre caminhar sobre a palavra de Deus e vi coisas extraordinárias acontecerem. O caminho da obediência, contudo, não é o mais fácil, mas sempre é o melhor. Quantos sonhos você tirou do papel, iniciou, mas acabou não concluindo por dar ouvidos a vozes contrárias? Alinhe seus sonhos com os de Deus. Ouça aquilo que ele tem a dizer para você e caminhe em obediência. Certamente você colherá frutos de suas decisões. A partir de hoje, não se preocupe com as opiniões alheias, com as adversidades, e ainda que pareça que os recursos irão faltar, saiba que se Deus falou, ele cumprirá. Apenas aplique fé, ouça a voz dele e viva a concretização de tudo aquilo que o Pai lhe prometeu. A frase de hoje é: ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Lendo mais uma vez: ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Hoje é o dia 229 de 365, a leitura bíblica de hoje é o Salmo 93 e a palavra-chave é ouvir. Então, ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Como você pode ouvir a voz de Deus? Nós podemos ouvir a voz de Deus de várias formas. A primeira forma de ouvir a voz de Deus é lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você sabe o que agrada a Deus e o que o desagrada. Então, no momento em que você for tomar uma decisão, o conhecimento dos estudos que você realizou antecipadamente, previamente, a respeito daquele tema, permitem que você saiba o que você precisa fazer. As pessoas ficam se questionando: o que é ouvir a voz de Deus? Eu vou ouvir uma voz audível? Eu vou ouvir uma voz no meu ouvido? O que é ouvir a voz de Deus? Então, ouvir a voz de Deus não está
está a você ouvir uma voz audível, mas está relacionado a conhecimento que você tem a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Essa é uma primeira forma de você ouvir a voz de Deus. Uma segunda forma de você ouvir a voz de Deus é prestar atenção quando você precisa tomar uma decisão nas pessoas que Deus coloca ao seu redor. Muitas vezes alguém próximo a você começa a falar e não sabe por que ela começou a falar a respeito de uma situação que ela passou na vida, e ela fala: eu fiz isso e aconteceu isso. Então, Deus está usando a experiência daquela pessoa para dizer o que pode acontecer comigo, o que pode acontecer com você, quando você está pensando em seguir um caminho. Essa é uma segunda forma de Deus falar conosco, uma segunda forma de você ouvir a voz de Deus. Uma terceira forma de ouvirmos a voz de Deus é por meio de uma voz interna. Como assim uma voz interna? Você está pensando em tomar uma decisão e de repente queima no coração que você deve seguir por esse caminho. Você não escuta uma voz audivelmente, mas brota dentro do seu coração, dentro de você, aquela convicção, aquela confiança. Você precisa seguir por esse caminho, porque esse é o caminho melhor. Mas o coração muitas vezes nos engana. E como é que eu vou ter certeza que aquela voz foi uma voz de Deus? Eu posso fazer um teste, colocar em prática aquilo que veio internamente no coração, com cautela, e verificar se aquilo realmente veio de Deus ou não. Se realmente veio de Deus, aquilo ocorrerá, acontecerá, da forma como veio na voz interna. Se não, terá sido apenas uma impressão. Então, essas são algumas formas de ouvirmos a voz de Deus. Uma quarta forma de ouvir a voz de Deus é por meio de sonhos. Se você abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 2, aqui em Mateus, no capítulo 2, você vê nos versículos 13 e 14: E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. 14. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Esse texto fala a respeito do momento em que José e Maria tinham acabado de dar a luz a Jesus. Eles estavam com o menino Jesus, só que antes disso, os magos, vindos do Oriente, haviam procurado Herodes. Veja o versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. 3. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, toda Jerusalém com ele. O rei Herodes se perturbou, porque quando os magos do Oriente perguntaram para Herodes onde estava o rei dos judeus, que havia acabado de nascer, Herodes, que era responsável pela Judéia, que era
a parte que incluía a cidade de Jerusalém, ficou pensando: se eles estão buscando o rei dos judeus, então ele vai ser meu futuro adversário. Então Herodes pensou em matar esse menino que havia nascido. Então, versículo 7. Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. O texto fala que apareceu uma estrela que iluminava o caminho dos magos para que eles encontrassem Jesus. Então Herodes perguntou: quando que essa estrela apareceu para vocês? Porque Herodes queria saber qual o tempo aproximado em que o bebê havia nascido. Versículo 8: E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. Versículo 9: Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. 10: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. 11: Entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. 12: E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então nós vemos aqui no versículo 12, os magos que vieram do Oriente para visitar Jesus foram avisados através de sonhos que não deveriam voltar pelo mesmo caminho que tinham vindo, passando por Herodes. Na sequência, são os dois versículos que nós lemos, o 13 e o 14, em que depois que os reis magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Versículo 14: Levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Aí depois nós temos o versículo 19 e 20. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. 20, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então esse texto de Mateus, capítulo 2, mostra que uma outra forma de ouvirmos a Deus é por meio dos sonhos. Uma outra forma de ouvir a voz de Deus é por meio dos profetas. Aqui no livro do profeta Amós, no capítulo 3, quando nós vamos no versículo 7, nós lemos aqui: Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A Bíblia está repleta de exemplos de profetas. Quem eram os profetas? Eram homens de Deus que recebiam a iluminação e a palavra que deveria ser dada para os que oravam a Deus. Então você vê vários profetas entregando mensagens para reis de Israel, dizendo: vai acontecer assim e assim e assim. E quando eles falavam, aquilo acontecia como eles diziam, porque eles tinham recebido a revelação, a iluminação, o conhecimento a respeito daquele assunto por meio de Deus. Então, Amós 3, 7 fala isso, que com certeza, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma. Tudo que ele faz, ele vai mostrar, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Um exemplo
de que Deus pode revelar aos profetas coisas que são segredo está aqui em 2 Reis, no capítulo 6. Nós vamos ler aqui os versículos 8 em diante. Veja o que esse texto nos mostra. Versículo 8: E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. 10. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Versículo 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Versículo 12. E disse um dos seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Então nós vemos aqui, nesse texto que lemos, que o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E quando o rei da Síria ia dormir, ele criava seus planos de ataque contra o rei de Israel. Mas Deus revelava para o profeta Eliseu tudo o que o rei da Síria falava com a boca durante a noite, enquanto ele criava estratégia. E o profeta Eliseu estava em Israel e avisava o rei de Israel: se esconda em tal lugar, guarda-te em tal lugar, porque o rei da Síria vai atacar aqui e ali. E isso irritou o rei da Síria, e ele chegou a pensar: há algum traidor aqui. Então um dos servos dele disse: Não é que existe traidor, rei, mas é que o profeta Eliseu faz saber ao rei de Israel o que você fala na câmara de dormir. Então nós vemos que isso não aconteceu, veja o versículo 10, nenhuma e nem duas vezes. Então significa que o profeta Eliseu recebia as revelações e entregava para o rei de Israel. Então isso aqui é um exemplo de que nós podemos ouvir a voz de Deus por meio de profetas. O rei de Israel, aqui no caso, ele recebia o aviso do profeta Eliseu. Então é possível que Deus use alguma pessoa que tenha esse dom de profecia para falar a nós qual é a vontade de Deus. É mais uma forma de você ouvir a voz de Deus. Voltando aqui para a mensagem de hoje sobre ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção, você também pode ouvir a voz de Deus por meio de situações inusitadas, inesperadas. Vou compartilhar uma experiência pessoal. Certa vez, eu queria uma resposta de Deus. E eu fiz uma pergunta para Deus. E eu estava dirigindo o carro, o sinaleiro fechou, eu parei o carro e eu era mais ou menos o terceiro ou quarto carro na fila, em direção ao sinaleiro. De repente, um homem sem camisa, que estava com um carrinho de coleta de materiais recicláveis, estava vindo do sinaleiro na direção em que eu estava. Ele estava empurrando o carrinho e vindo falando bobagens porque estava completamente embriagado. Quando ele ficou do lado da minha janela, ele parou, ficou são, olhou para mim e disse:
e quanto àquilo que você me perguntou, é isso, e isso, e isso. E ele deu a resposta que eu estava perguntando para Deus. E depois ele virou o rosto e prosseguiu no caminho dele falando várias bobagens. Então, eu fiquei surpreso com aquela experiência, porque eu não esperava que a resposta viria daquela forma, mas também é uma forma de você ouvir a voz de Deus. Você pode, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar a Deus, e Deus pode usar qualquer pessoa de maneira inesperada para falar comigo, para falar com você também. Eu estou compartilhando essa experiência para que você saiba que Deus pode fazer isso. Lá no livro de Números, a Bíblia fala que um profeta chamado Balaão ouviu a voz de Deus por meio de uma mula, a própria mula dele. Um dia, ele resolveu montar na sua mula, começou a se dirigir a um local e a mula viu o anjo do Senhor com uma espada, pronto para matar Balaão, porque ele estava desonrando a Deus. Mas Balaão não teve a visão. Então a mula tentou fugir e, na tentativa de fugir do anjo que estava com uma espada, acabou batendo nas pernas do Balaão. E o Balaão bateu na mula, então a mula falou com ele. Ele recebeu o recado de Deus por meio de um animal. Então a palavra de Deus mostra que é uma forma diferente, só aconteceu uma vez, mas se existe descrição na Bíblia do fato, é possível que isso aconteça. Conheço uma missionária que compartilhou experiência semelhante. Ela disse que um dia estava indo em direção ao trabalho e a vizinha dessa missionária tinha um passarinho. No momento em que ela passou para ir em direção ao trabalho, o passarinho disse: "Não temas, não temas." Quando ela chegou no local de trabalho, ela foi caluniada. Acusaram a missionária de ter feito algo que ela não fez. E só depois de alguns dias foi esclarecido que ela não tinha nada a ver com aquilo que ela tinha sido acusada. Mas ela ouviu a voz daquele papagaio que disse 2 vezes: "Não temas, não temas." E logo que ela chegou no trabalho, ela passou por aquela situação. Então veja, ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Você pode ouvir a voz de Deus de várias formas. Nós compartilhamos aqui algumas formas e algumas experiências pessoais. Lembrando que experiências pessoais são pessoais, pode não acontecer com você, mas é possível que de repente aconteça com alguém. Então essa é a mensagem de hoje. Vamos ler o Salmo 93, que é a leitura bíblica de hoje. O Salmo 93 nos diz: "O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar." 2. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Esse salmo louva a eternidade de Deus. 3. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. 4. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. 5. Muito fiéis são os teus testemunhos,
a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Então, o Salmo 93 fala a respeito do poder de Deus. Fala a respeito, primeiro, da força que ele tem. Versículo 1. Ele reina, ele está vestido de majestade. Ele é o Rei dos Reis. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem poder sobre todas as forças. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Foi ele que criou o mundo. Versículo 2: o teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Então, desde que Deus criou o mundo permanece firme e o trono de Deus também permanece firme, porque ele é eterno. Ele sempre existe e sempre existirá em todas as gerações. Agora o versículo 3, o Senhor, ele é poderoso, porque os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Fala a respeito da força das águas. Mas o versículo 4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então ele tem todo o poder. Então agora que sabemos que ele é Rei dos Reis, ele tem toda a força, ele tem a fortaleza, ele tem um trono que é desde a eternidade. Então aqui nós temos 3 características. Primeira, ele está vestido de majestade, ele é Rei dos Reis. Segunda, ele tem fortaleza. Terceira, ele é eterno. Quarta, está aqui no versículo 3, ele é mais poderoso do que o ruído das grandes águas. Então ele é poderoso. Então, no versículo 5, muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa. Santidade quer dizer separação. Deus é santo porque ele é separado. Ele é separado do mundo, ele é separado do ordinário, ele é separado do pecado, o pecado não toca nele. Ele é totalmente separado do pecado. Por isso Deus é santo e está nas alturas. E o texto fala: a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Aquele que quer se chegar a Deus deve também se separar do mundo para viver o extraordinário de Deus na sua vida. Então essa é a palavra de hoje. E a leitura bíblica é o Salmo 93, que nós acabamos de ler, que reconhece que Deus é o Rei dos Reis, que ele é fortaleza, que ele é eterno e vem de eternidade em eternidade, e que ele é poderoso. É o que o Salmo 93 fala a respeito de Deus. Deus abençoe a sua vida e ouça a voz do Senhor. Ouça quando ele fala com você, preste atenção nas formas como Deus fala com você e faça o que Deus direciona você a fazer. Deus abençoe. Lembre da leitura do Salmo 93, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor vem de eternidade em eternidade e que Ele é poderoso e fiel. Deus abençoe, a graça e paz de Cristo. Amém.